Abra comigo, por favor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta manhã. Abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Enquanto você abre, eu quero cumprimentar os nossos irmãos que estão no Instagram do Mevansed. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero cumprimentar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela TV Mevan, que também estão nos assistindo. Eu soube que os irmãos do Mevan na Suíça estão nos assistindo, então receba o nosso abraço. Que Deus abençoe a sua vida e continue lhe usando poderosamente nesta nação para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 1. A partir do verso 1. Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1. Glória a Deus. Ezequiel 1, 1. Nós vamos ler apenas alguns versos. E vamos meditar em algumas verdades que o Senhor fez saltar diante do meu coração no capítulo 2. Mas é importante nós começarmos a ler no capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Agora você vai, nós lemos o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Agora você vai para o versículo 28, capítulo 1, verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência do que, irmãos? A aparência da glória do Senhor, da glória de Deus. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar esta mensagem dizendo para você que no primeiro capítulo de Ezequiel, nós vemos Deus separando e chamando este homem para ser o seu profeta. Sim ou não? No capítulo 1, nós que lemos o texto bíblico, nós vemos de forma clara Deus chamando, separando este homem chamado Ezequiel para ser seu profeta. No entanto, Ezequiel não sabia que estava sendo chamado e separado para ser profeta de Deus, aqui no capítulo 1. Ezequiel, o texto ele começa o capítulo 1
mostrando para mim e para você uma visão que Ezequiel tem do que, pastor Beto? Uma visão que ele tem gloriosa, uma visão que ele tem, nós podemos dizer assim, da glória de Deus. E o que é que o Senhor fez saltar diante do meu coração, quando eu estava meditando nesses fatos? É que, antes dele entender, de saber, que Deus o estava chamando para ser profeta de Deus, que Deus o estava separando, Deus já o havia separado, na verdade, para ser seu profeta. Antes dele ter esse entendimento, essa clareza, essa compreensão, o que é que nós vemos? Nós vemos Deus se revelando a este homem, Deus revelando a sua glória a este homem. Este homem tendo uma visão da glória do Senhor, como nós lemos aqui no versículo 28, capítulo 1. E esta era a aparência da glória do Senhor. E o que foi que o Espírito Santo fez saltar no meu coração? É que antes mesmo dele entender o que Deus estava fazendo na vida dele, Deus o inseriu em um novo ambiente, em um ambiente de glória. Você está aí? Aquele homem não tinha a menor noção que Deus o estava chamando e o separando para ser o seu profeta, mas mesmo assim, como nosso Deus é o Deus que sempre toma a iniciativa na nossa vida, o nosso Deus é aquele que sempre dá o primeiro passo em nossa direção. Você está aí? Nós fomos criados por um Deus, nós pertencemos a um Deus que sempre toma a iniciativa nas nossas vidas, nas nossas jornadas, nas nossas histórias. E não foi diferente com Ezequiel. Deus o introduziu em um ambiente de glória, em um novo ambiente para Ezequiel, um ambiente que ele não conhecia, um ambiente onde ele receberia revelações gloriosas, um ambiente onde ele receberia novos entendimentos, onde ele teria novas experiências, onde ele receberia a revelação do próprio Deus, onde ele teria experiências com o próprio Deus. Deus o introduz num ambiente de glória, antes dele ter consciência de que Deus o estava chamando para ser profeta. Você está aí? Aí sabe o que foi que eu pensei? Eu pensei o seguinte: há muitos dentro das denominações cristãs que estão, escutem, que estão preocupados em viver o chamado de Deus em suas vidas, mas não estão zelando pela glória de Deus. Você está aí? Você está aí, irmão? Muitos estão preocupados em viver o chamado, mas sem ter a compreensão de que, na perspectiva de Deus, a finalidade do homem é a glória de Deus, a finalidade do homem é conhecê-lo. O que Deus estava comunicando para Ezequiel, ao meu ver, e eu creio que Ezequiel entendeu mais tarde isso, é que nada pode ser mais importante nas nossas vidas do que a glória de Deus. Você está aí, irmão? Nada pode substituir a glória de Deus nas nossas vidas. Nada pode substituir a presença de Deus nas nossas vidas.
Jesus nos disse isso em Mateus 6: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, ou seja, que Deus seja o primeiro na sua vida, que nada e ninguém possa estar sentado no trono do seu coração, que Deus esteja no centro da sua vida, que Ele seja o centro, que Ele seja o fundamento, que nada possa roubar a glória de Deus na sua vida, nem mesmo o seu chamado, nem mesmo o seu chamado. Muitos estão vivendo, ou acreditam que estão vivendo o chamado de Deus, mas para viver o chamado de Deus, tiveram que negociar a glória de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos. Muitos estão mais preocupados em fazer algo do que em proteger algo. Não sei se você está entendendo no seu espírito. Muitos estão mais preocupados em fazer algo para Deus do que proteger uma essência. Irmãos, quando nós estudamos as Escrituras, nós nos deparamos com um Deus que tem prazer em se revelar a nós, com um Deus que em primeiro lugar nos chama para Ele. Ele nos tira do mundo, por isso nós somos santos. Esse é o entendimento de ser santo. Nós somos santos porque fomos separados do mundo por Deus para Ele. Antes de sermos separados do mundo para fazer algo, nós somos separados para Ele. Quando Deus envia Moisés a Faraó, o que é que ele diz? Moisés, vai lá. Diz que o Eu Sou te enviou, e que deixe o meu povo ir para me conhecer e me servir, me adorar. Deus não libertou o povo do cativeiro egípcio para ele adentrar a terra prometida acima de tudo, antes de tudo. Não. O povo foi liberto por Deus em primeiro lugar, acima de tudo, antes de tudo, para que este povo pudesse conhecê-lo verdadeiramente, para que este povo pudesse ter uma experiência com a glória de Deus, com a presença de Deus, e pudesse ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Aqui não é diferente. Antes de Deus levantar Ezequiel como profeta, e Ezequiel estava com os exilados da Babilônia, junto ao rio Quebar. Antes de Deus levantar aquele homem como profeta no seu tempo, e Ezequiel era contemporâneo de Daniel e contemporâneo de Jeremias, mas antes de levantar este homem, Deus revela a este homem a sua glória. Deus introduz este homem num ambiente glorioso, para que ele pudesse entender que nada é mais importante na vida de um profeta de Deus do que a glória de Deus e do que ouvir a voz de Deus. Inclusive, quando nós estudamos sobre o profetismo bíblico, sobre a pessoa do profeta, sobre o perfil do profeta, sobre as características do profeta, sobre as marcas, as principais marcas que nós podemos encontrar na vida do profeta, que era conhecido como o oráculo de Deus, nós descobrimos, sabe o que, irmãos? Que o profeta de Deus era profeta de Deus
não porque ele falava em nome de Deus acima de tudo, mas porque antes de falar em nome de Deus, porque eles diziam assim, ó, assim diz o Senhor. Deus se revelava a eles, Deus vinha ao encontro deles, Deus revelava a eles os seus desígnios, a sua vontade, os seus decretos, e então eles ouviam a voz de Deus e chegavam diante do povo, diante dos reis, e diziam, assim diz o Senhor. Mas antes de abrir a sua boca, para ser boca de Deus, eles tinham seus ouvidos abertos e sensíveis à voz de Deus. Ou seja, o profeta de Deus, a principal característica e marca de um profeta é que ele era um homem sensível ao Espírito de Deus, à voz de Deus, à glória de Deus. Você está aí? Amém? Irmãos, eu creio que nesses dias o Senhor, Ele quer nos trazer de volta para esse entendimento, para esta compreensão de que nada pode ser mais importante na nossa vida, nada pode trazer mais prazer e satisfação na nossa vida do que ouvir a sua voz, do que ver a sua glória, do que ser tocado pela sua glória. Amém, irmãos? E no capítulo 2, acompanhe comigo, capítulo 2, versículo 1. Quero compartilhar algumas verdades que o Senhor fez saltar diante do meu coração sobre o chamado de Deus na vida deste homem, o chamado de Deus na vida de Ezequiel. Diz assim, Ezequiel capítulo 2, verso 1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Verso 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Verso 6. Tu, ó filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Verso 7. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Feche os seus olhos. Mais uma vez, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos como o teu povo e a tua igreja para te glorificar. Glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. E nós estamos aqui, Deus, para ver a tua glória. Pai, nós queremos ser tocados pela tua glória. Nós precisamos da tua presença, Jesus. Nós carecemos de ti e da tua presença. E nós queremos, Pai, ouvir a tua voz, Pai. Portanto, fala conosco, Senhor. Cativa os nossos corações nesta manhã, para que possamos ser tocados pela tua glória e para que possamos ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus.
pensando sobre o chamado de Deus na vida de Ezequiel. A primeira verdade, ou o primeiro princípio que podemos observar neste chamado de Deus na vida de Ezequiel, é que a primeira coisa que Deus faz na vida dele é humilhá-lo. Como assim, pastor? Deus humilha seu servo, em primeiro lugar. Deus humilha. Me explica, pastor. Vamos ler. Capítulo 2, verso 1. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus aqui está se dirigindo a Ezequiel, e ele está dizendo para Ezequiel, mostrando para Ezequiel a sua real condição. Filho do homem, em outras palavras, homem que eu criei, veja a sua condição, veja a sua condição de vulnerabilidade. Tu não passas de um homem que eu criei. Veja o quanto que você é frágil e vulnerável. E por que que Deus faz isso, irmãos? Por que que Deus, na sua relação com Ezequiel, no seu chamado, ele em primeiro lugar, ele se revela desta forma para Ezequiel, mostrando para Ezequiel a sua condição de um homem que foi criado por Deus, de um homem, de uma criatura que estava diante do Criador, na condição de total vulnerabilidade. Por que que ele faz isso, pastor? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele desejava usar Ezequiel de uma forma gloriosa, mas para usá-lo de uma forma gloriosa, ele precisava, em primeiro lugar, humilhar o coração daquele homem. E sabe o que Deus me mostrou, irmãos? É que normalmente Deus, ele precisa ferir profundamente, em primeiro lugar, aqueles a quem ele vai usar de forma extraordinária e poderosa. Por exemplo, antes de Deus usar Elias de forma sobrenatural, o profeta Elias, Deus envia Elias a Sarepta. Quantos estão lembrados? Antes de Deus levantar o profeta Elias e de usá-lo de forma gloriosa e sobrenatural, poderosa, Deus envia Elias a Sarepta. Sarepta no hebraico significa lugar de fornalha. O que foi que Deus fez com o profeta Elias? Deus envia em primeiro lugar Elias a Sarepta, sabe para quê? Para queimar com o seu fogo glorioso toda a escória que ainda havia na vida daquele homem, para tão somente depois usá-lo. Por quê, pastor? Porque Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Você está aí? Deus quer primeiro trabalhar em você, Deus quer primeiro trabalhar dentro de você, Deus quer primeiro te renovar, te curar, te libertar, te limpar, te renovar, te purificar, te ferir, para depois te usar. Antes de sermos ou nos tornarmos homens usados, precisamos nos tornar homens quebrantados. Deus estava naquele momento quebrantando o coração
de Ezequiel, porque somente um homem de coração quebrantado, escute, somente um homem de coração quebrantado, humilhado, de coração rendido, pode ser usado por Deus para a sua glória. Deus revela a Ezequiel, em primeiro lugar, a sua grandeza, a sua glória, para que Ezequiel pudesse então perceber a sua pequenez diante de um Deus glorioso e soberano. Você está aí? Deus, em primeiro lugar, revela àquele homem chamado Ezequiel a sua glória, a sua soberania, para que Ezequiel pudesse perceber o quanto que ele é vulnerável, o quanto que ele é pequeno, o quanto que ele é pobre, o quanto que ele carece de Deus e da glória de Deus. Como eu disse, alguém certa vez disse assim: a menos que Deus machuque um homem profundamente, Ele não pode usá-lo muito. Vou repetir: a menos que Deus machuque um homem profundamente, Ele não pode usá-lo muito. Isso é o que Deus fez com este homem chamado Ezequiel. Deus estava humilhando Ezequiel com a visão incrível, incrível da sua glória. E Deus quer fazer assim comigo e com você, irmãos. Irmãos, quando um homem está diante de Deus, diante da manifestação da glória de Deus, ele descobre quem realmente ele é e o quanto que ele carece desse Deus e da sua glória. Então a minha oração nesta manhã é para que, assim como Elias teve uma experiência com Deus, com a sua glória, e assim como Ezequiel teve uma experiência com o Senhor e com a sua glória, você possa voltar a ter experiências com o Senhor e com a glória de Deus. Que tudo aquilo que você está colocando entre você e a glória de Deus possa ser removido hoje pela manhã. Amém? Irmãos, tudo o que nós colocamos, tudo o que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, que não é o Senhor, é um ídolo nas nossas vidas e no nosso coração. Você está aí? Vou repetir. Todas as coisas e todas as pessoas que estão ocupando o primeiro lugar na nossa vida, que pertence a Deus, elas são ídolos na nossa vida e ídolos no nosso coração. Quem são os ídolos do seu coração? Que coisas estão ocupando o lugar que pertence ao Senhor na tua vida? Talvez o teu trabalho esteja ocupando o primeiro lugar na tua vida, os teus negócios, as tuas posses, talvez relacionamentos, pessoas, sonhos e projetos que você tem, talvez o ministério. Como assim, pastor? Eu pensava que o ministério deveria ser prioridade na minha vida. Não, irmãos. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Não o ministério que Deus tem para você. Soa contraditório, mas não é, paradoxal. O Deus do ministério deve ser mais importante do que o ministério de Deus na sua vida. Quantos já ouviram isso? Vou falar de outras palavras. Pastor Gladys já ouviu isso, acho que dezenas de vezes, né, pastor?
A obra de Deus não pode ocupar o lugar do Deus da obra. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Então por que nós procuramos e encontramos tantas vezes tanta satisfação na obra e não conseguimos mais encontrar prazer e satisfação no Deus da obra? Esse é o ponto, irmãos. Deus precisa nos humilhar como Ele humilhou Ezequiel, porque Deus, Ele não resiste, meus irmãos, está na Bíblia, Deus não resiste a corações contritos, Deus não resiste a corações contritos, a corações quebrantados, a corações rendidos e a corações humilhados em sua presença. Logo, o contrário também é verdade. Deus resiste a corações soberbos, que estão transbordando de orgulho e vaidade, corações que estão fartos, cheios das coisas do mundo e vazios das coisas de Deus, corações que estão apegados àquilo que é temporal, que é passageiro, mas corações, homens e mulheres que não estão mais se agarrando àquilo que é eterno. E Deus é eterno, Cristo é eterno, o seu evangelho é eterno, a sua palavra é eterna, as suas promessas são eternas. Amém, irmãos? Que o Senhor nesta manhã possa quebrantar os nossos corações, para que nós possamos outra vez, mais uma vez, nos agarrar e nos apegar ao eterno. E que se há ídolos no nosso coração, no meu coração e no teu coração, que nesta manhã nós possamos decidir remover esses ídolos e dizer para o Senhor: Senhor, há ídolos no meu coração, há pessoas e há coisas no meu coração ocupando o primeiro lugar na minha vida, são ídolos. Ah, Senhor, que todos os ídolos possam cair por terra no nome de Jesus, para que eu possa devolver ao Senhor o lugar que é teu, lugar de primazia, o primeiro lugar. Amém, irmãos? Nós aprendemos lendo a Bíblia, irmãos, que a igreja tem uma finalidade e uma prioridade. Eu sou muito repetitivo, já disse isso aqui dezenas de vezes, dezenas, e vou falar mais algumas dezenas de vezes. A finalidade da igreja é a glória de Deus. A finalidade da igreja é conhecer a Deus. Eu amo o texto de Daniel, capítulo 11, verso 32, está na Bíblia, irmãos. Diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A finalidade da igreja é a glória de Deus, é conhecer a Deus. E a prioridade da igreja é pregar e anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. As duas coisas estão profundamente e intimamente ligadas. Como assim, pastor Beto? Me explica. Deus quer que nós, em primeiro lugar, busquemos viver um relacionamento real e pessoal e íntimo de amor com Ele. É isso, pastor? É isso. Por quê? Porque somente um homem que busca viver um relacionamento real, pessoal, íntimo, de amor com Deus, está habilitado a cooperar com Deus na sua missão. Está habilitado a se juntar a Deus naquilo que Ele já começou a fazer. Amém? Então, não negocie o seu relacionamento com Deus por nada e por ninguém. Não abra mão da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, Deus, em primeiro lugar, é o Deus que humilha o seu servo. Em segundo lugar, vemos no verso 2. A segunda verdade, o segundo princípio: Deus capacita seu servo
Deus primeiro o humilha, depois Deus vem e o capacita. Diz assim: então entrou em mim o que, irmãos? O Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Enquanto Deus falava com Ezequiel, o Espírito Santo entrou em Ezequiel. E pastor, o Espírito Santo entrou em Ezequiel para quê? Para capacitá-lo. Enquanto Ezequiel ouvia a voz de Deus, enquanto Deus estava falando com Ezequiel, o Espírito Santo então vem ao encontro de Ezequiel, entra dentro de Ezequiel, para quê? Para capacitá-lo. Para quê, pastor? O Espírito Santo simplesmente entrou nele para capacitá-lo para o ministério. Irmãos, eu aprendi desde cedo, desde a minha adolescência, que Deus, o Deus que chama, é o Deus que se responsabiliza. O Deus que chama é o Deus que capacita. Eu já escuto isso, irmãos, há quase 30 anos. O Deus que nos chama é o Deus que se responsabiliza por aquele que Ele chama. E o Deus que te chama é aquele Deus, o mesmo Deus que te capacita para o que Ele te chamou. Todos nós que estamos aqui presentes, e você que está nos assistindo, todos nós fomos vocacionados por Deus. Nós temos uma vocação. Se você tem uma vocação, é porque alguém te vocacionou. Se você tem um chamado, é porque alguém te chamou. Deus te chamou. E o Deus que te chamou, Ele te chamou em primeiro lugar para Ele. Você está aí? E em segundo lugar, Ele te chamou para fazer algo. Ele te chamou para você fluir no ministério que Ele te confiou e vai te confiar. Agora, para você fazer o que Deus te chamou a fazer, você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. A graça de Deus, irmãos, não é apenas para a salvação, a graça de Deus também é capacitadora. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita, que nos habilita, que nos ferramenta. Amém, irmãos? E muitos de nós ainda não estamos fluindo dentro do campo de atuação que o Senhor nos deu, porque o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor deu para cada um no corpo de Cristo dons e um campo de atuação. Você imagina um quadrado. Você está dentro dele, é o teu campo de atuação. E Deus te deu dons que você precisa desenvolver para a edificação do corpo. Há muitos que não estão fluindo dentro do seu campo de atuação. Sabe por quê? Porque não estão mais ouvindo o Espírito Santo. Não estão mais sendo guiados pelo Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ah, pastor, o Espírito Santo de Deus eu creio, Ele habita em mim. Para quê? Só para você bater a mão no peito e dizer, eu sou crente, e eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas o ponto é, Ele te tem? Porque Ele está dentro de você, Ele habita em você, mas Ele te tem? O ponto não é se você o tem, mas se Ele te tem. Se Ele está te governando, se Ele está te liderando, quem está liderando quem na tua vida?
Você está se permitindo ser liderado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito? Onde, pastor? Onde? Na tua vida, no chão da tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no colégio, na faculdade, nos teus relacionamentos, nos teus negócios. Quem está te liderando? Irmãos, nós somos capacitados quando estamos vivendo nessa dimensão, quando nós estamos sendo liderados, guiados, orientados, dirigidos e governados pelo Espírito de Deus. Aí nós estamos sendo capacitados por Ele. Meus irmãos, é impossível um homem, uma mulher serem capacitados por Deus sem estar debaixo do governo do Espírito. Ser capacitado tem a ver com obediência, irmãos. O pastor Gladson gosta muito de falar sobre isso, sobre a obediência, sermos obedientes. Em outras palavras, há uma condição, e a condição é viver em obediência. Para que Deus vai te capacitar? Ou que tipo de homem Deus capacita? Que tipo de homem, que tipo de mulher Deus capacita? Um homem rebelde? Uma mulher rebelde? Não, irmãos. Deus não tem compromisso com homens rebeldes. Deus tem compromisso em capacitar homens que têm um coração disposto a obedecê-lo. Você está aí? Glória a Deus. Deus humilhou Ezequiel. Deus capacitou aquele homem. Em terceiro lugar, Deus determina tudo sobre o nosso ministério. Nós vemos isso no verso 3 a 5. Nesses 3 versículos, Deus agora diz a Ezequiel tudo sobre o seu ministério que ele precisa saber. Como assim, pastor? Deus não diz a Ezequiel o que acontecerá durante o seu ministério. Deus não revela a Ezequiel, neste momento, quais as mensagens Ezequiel será instruído a dar ao povo. Deus só dá a esse novo profeta 3 fatos importantes sobre o seu ministério. Anota aí. E começaremos com o versículo 3. Deus revela ao profeta Ezequiel, esse novo profeta, 3 fatos. E nós vemos de forma muito clara, no versículo 3, 4 e 5. Primeiro, Deus diz a Ezequiel para quem ele será enviado. Ele diz assim, filho do homem, estou enviando você aos filhos de Israel. Todo servo de Deus precisa saber para quem está sendo enviado. Deus deixou claro para Ezequiel: Ezequiel, eu estou te enviando, e eu estou te enviando para os filhos de Israel. Para os filhos de Israel. E observe, Deus disse a Ezequiel que ele está sendo enviado para as pessoas e não para uma organização. Ao longo dos anos, irmãos, eu tenho visto igrejas funcionando muito bem como organizações, mas não como um organismo vivo. Você está aí? Deus não estava enviando Ezequiel para um CNPJ, mas para CPFs. Por quê, pastor? Porque Deus tem um negócio. Deus tem um negócio, pastor? Tem. E qual é o negócio de Deus? Pessoas. Diz assim comigo: o negócio de Deus, novamente, o negócio de Deus
são pessoas. Deus está continuamente, todos os dias, nos enviando ao encontro de pessoas, em lugares, todos os dias, em todos os nossos relacionamentos, todos, pastor, todos os nossos relacionamentos interpessoais, todos os dias, de domingo a domingo, não só os domingos no culto. Nós temos oportunidades e possibilidades de servir e ministrar. Quando, pastor? Todos os dias. Onde? Em todos os nossos relacionamentos. Com quem, pastor? Com os crentes? Não. Com os crentes e com aqueles que não são crentes. Com aqueles que não gostam da igreja, mas também com aqueles que a igreja não gosta. Você está aí? Porque tem aqueles que não gostam da igreja, pastor Gladys, mas tem aqueles que a igreja não gosta deles. E aí? E aí que nós somos chamados por Cristo, irmãos, a viver o evangelho com todos. Durante muitos anos da minha vida, Beto, ano que vem, eu estou caminhando aí para completar 25 anos em que eu estou servindo ao Senhor como pastor. 2025. Mas durante muitos anos, pensava eu, como pastor, como ministro, como pregador, como professor, teólogo, que o Cristo havia me chamado, ou chamado a igreja, para viver o evangelho somente com a igreja, somente com os cristãos, somente com os da fé. Mas eu aprendi, amadurecendo, que nós precisamos viver em primeiro lugar, aí sim, em primeiro lugar, nós precisamos viver o evangelho com os de dentro, com os de casa, com os da fé, mas não somente com os de dentro, com os de fora também. É mesmo, pastor Beto? É. Cristo te chama a viver o evangelho com aqueles que não amam o evangelho. Cristo te chama a viver o evangelho e a verbalizar a tua fé com aqueles que têm uma fé diferente ou que não têm fé. Ouvi algum glória a Deus aí? Irmãos, é muito bom, é muito gostoso estar aqui no culto, com os irmãos, com os da fé, com os de casa, estar nos pequenos grupos, estar nas escolas, na escola bíblica. Mas o nosso desafio, irmãos, é ser igreja todos os dias. É ser igreja com todos. E Deus é aquele que determina tudo sobre o nosso ministério. A segunda coisa que Deus deixa claro para Ezequiel é a condição espiritual das pessoas. E Deus deixa claro para Ezequiel que essas pessoas, ao qual Ezequiel está indo ao encontro, elas se encontram em uma condição. Qual condição, pastor? Eles são um povo rebelde, que se rebelaram contra mim. É interessante porque a primeira palavra que Deus usa aqui no hebraico para falar sobre essa condição rebelde é a palavra marad, ou marad. Refere-se a alguém que se revolta, alguém que está revoltado contra Deus. Mas há uma segunda palavra, que é a palavra passa, ou pasa. Quando ele fala assim, quando Deus diz, eles transgrediram contra mim, a palavra aqui é pasa. Refere-se a alguém que quebra um pacto ou um relacionamento. Rompe um relacionamento. Rompeu o seu relacionamento com Deus. Ambas as palavras implicam um povo que não se importa com o seu relacionamento com Deus. Eles querem viver como desejam. Eles não querem obedecer e, portanto, não fazem. Eles querem viver como
Como quê? Como desejam. Quantos de nós conhecemos pessoas que se enquadram perfeitamente nessa condição? Estão vivendo como desejam. E muitos acham que estão vivendo os planos e os sonhos de Deus. E até testemunho. Eu estou realizando os meus sonhos. Eu estou vivendo os meus projetos. E glória a Deus por isso. Aí eu fico imaginando Deus olhando assim, falando, mas vem cá. E os meus sonhos, os meus projetos? Não importam para você? Eu creio que foi o pastor Luiz que disse recentemente aqui, ou foi o pastor Jackson, que na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos nenhum ensino, nós não vemos Deus, em momento algum, ou Cristo, nos ensinando um caminho, uma fórmula, nos dando ingredientes para nos tornarmos pessoas felizes. Em nenhum momento na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos um ensino sobre felicidade. É mesmo, pastor? É. Então o que é que a Bíblia diz sobre isso, sobre felicidade? A Bíblia não nos ensina como ser felizes. A Bíblia, ela revela quem é feliz. Você está aí? Nós vemos em toda a Bíblia quem é feliz. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, coloca para mim, Patrícia. Vamos ver quem é feliz. Bem-aventurado é muito feliz. Muito felizes são aqueles que leem, são aqueles que ouvem as palavras da profecia e são aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito, 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 muito felizes são aqueles que irmãos? Vamos ler juntos? Podemos ler juntos? Sim ou não? Vamos ler juntos? Vamos lá. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Felizes são os homens, felizes são as mulheres, felizes são as crianças, os jovens, os idosos, as famílias, que leem, que ouvem e que guardam. Guardar aqui é no sentido de obedecer, irmãos. Ou seja, bem-aventurados os homens que obedecem a Deus. Bem-aventurados os homens que amam a Deus. Bem-aventurados os homens que confiam no Senhor e depositam a sua confiança no Senhor. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, Deus diz que esses filhos são teimosos e obstinados. Eu vos envio aos que são filhos obstinados e teimosos. Quanto a eles, quer ouçam ou não, pois são uma casa rebelde, saberão que um profeta esteve entre eles. Amém? Em quarto lugar, quarta verdade, quarto princípio, para concluir. Deus mede o sucesso pela disposição e fidelidade. Você quer saber se você está sendo bem-sucedido na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério diante de Deus? O sucesso, o êxito na sua vida não tem nada a ver com os resultados. Na perspectiva de Deus, Ele mede o seu sucesso, o nosso sucesso, pela disposição do nosso coração em obedecê-lo e pela nossa fidelidade a Ele e a sua palavra. Versículo 6.
E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo abrolhos e espinhos, e estejas assentado sobre escorpiões. Não temas suas palavras, nem se espante com a sua presença, pois eles são uma casa rebelde. Deus, em outras palavras, disse para Ezequiel: Ezequiel, eles não vão te ouvir. Seja fiel. Eu estou te enviando ao encontro de pessoas rebeldes, que quebraram o seu relacionamento comigo. Você parou para imaginar Deus te levantando, Deus te chamando, te separando, e te dizendo: ó, eu estou te levantando como profeta nesta hora, neste tempo, na tua geração. E eu estou te enviando ao encontro de pessoas que estão rebeldes, estão se rebelando contra mim, quebraram o seu pacto, a sua aliança comigo. São filhos obstinados, um coração obstinado, teimoso. Quer eles ouçam ou não, não tema, seja fiel. O que Deus espera de mim e de você, meus irmãos, é fidelidade. O que Deus espera encontrar em mim e você é um coração disposto a obedecê-lo. Um coração disposto a amá-lo e obedecê-lo. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante porque Deus não perguntou para Ezequiel que tipo de ministério ele queria ou a quem queria ministrar. Você prestou atenção nesse detalhe? Deus não perguntou para Ezequiel: Ezequiel, diz aí para mim, filhão, diz aí, qual o ministério que você quer? Onde é que você quer servir? A quem você quer servir? Para onde você quer que eu lhe envie? Deus fez isso com Ezequiel? E por que às vezes a gente se comporta assim, irmãos? Por que às vezes na nossa vida, na nossa oração, na nossa relação com Deus, a gente está tentando convencer Deus de que é melhor que Ele nos use dessa forma, da forma como a gente quer, nesse lugar? Lembra que eu falei que Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel e Jeremias? Em algum momento, Deus diz para Daniel viver o ministério que ele confiou a Ezequiel? Não. Ou o contrário, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, o tempo de Daniel acabou, vai lá, e a distância entre eles era de 97 quilômetros, estavam próximos. Vai lá que o tempo de Daniel acabou e assume o ministério que eu confio a Daniel. Ele faz isso? Não. Ezequiel, Daniel e Jeremias eram contemporâneos, e o Senhor levantou os três como profetas. Os três foram boca de Deus na sua geração, e os três contemporâneos. Mas Deus confiou a cada um deles um ministério, uma obra específica. Deus levantou cada um deles com um propósito específico. Deus decidiu o que cada um deles iria fazer e como Ele os usaria. E o que Deus esperava deles, sabe o que era, irmãos? Obediência. Um coração disposto a obedecê-lo. Apenas isso. Pegou no teu espírito? Você precisa perguntar assim para Deus: Deus, eu estou aqui.
Como Isaías orou, né? Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Senhor, Tu és o Deus que chama, Tu és o Deus que se responsabiliza, Tu és o Deus que capacita, Tu és o Deus que vocaciona. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui para viver o Teu chamado. Eu estou aqui para viver os Teus projetos e os Teus sonhos. Eu quero obedecer ao Senhor, Pai. Eu não quero viver os meus projetos e os meus sonhos. Eu não quero viver o meu ministério. Por que não tem o meu ministério, irmãos? Não tem essa história de meu ministério. O Senhor nos confia ministérios, mas os ministérios pertencem a Ele. E os ministérios são nos dados para a edificação do corpo e para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cear? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Obrigado, pastor. Eu amo a passagem que está escrita lá em 1 Coríntios 9, 16, 17. Paulo diz assim: pois se eu pregar o evangelho, isso não me dá motivo para me gloriar, pois a necessidade é colocada sobre mim. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, pois se eu fizer isso de minha própria vontade, tenho uma recompensa, mas se não for de minha própria vontade, ainda me é confiada uma mordomia. Que privilégio, irmãos, podermos servir ao Senhor e fazermos a sua vontade e vivermos o seu propósito na nossa vida. Que privilégio. Aleluia. Hoje é culto de ceia, irmãos, e é um privilégio para nós podermos participar da mesa do Senhor. A mesa onde nós celebramos a Cristo, celebramos a vida, celebramos o perdão. A mesa do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento. Todos já receberam? Sim? Então, se você recebeu, fique em pé comigo no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Isaías 53 diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas maldições e as nossas transgressões, e sob as suas pisaduras nós fomos curados e sarados. Amém? Então, comamos do pão nesse momento, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. E tendo dado graças, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, levanta assim comigo, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. O cálice simboliza o sangue, o precioso sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Mas o cálice também simboliza a nova aliança, a eterna aliança que Cristo firmou comigo e com você, e que nós temos com Cristo como igreja, como corpo. Amém? Pelo seu sangue, irmãos, nós fomos redimidos, resgatados, comprados. Pelo seu precioso sangue, nós fomos reconciliados, nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós fomos adotados, nós fomos curados, libertos. Amém? Glória a Deus. Então, se assim você desejar, se você quiser, você pode trocar de cálice com seu irmão e dizer assim para ele: nós temos uma eterna aliança. Nós temos uma eterna aliança. Nós temos uma eterna aliança. Opa. Nós temos uma aliança. Amém. Glória a Deus. Tomemos do cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como diz o nosso pastor, coloca o cálice e solta o maior brado de vitória que você puder. E vamos celebrar aquele que vive, que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, para todo sempre, o Cordeiro de Deus, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, vencendo o pecado, vencendo a morte e nos dando vida eterna. Vida eterna, irmãos. A nossa esperança é que em breve Ele voltará e nós habitaremos juntos para todo sempre com Ele.